Bom dia, pessoal. Boa tarde. Depende de que horas que vocês estão vendo a nossa conversa. Convidados, convidadas para um diálogo com o Evangelho de hoje e para nos ajudar a nos conduzir mesmo nesse itinerário. Eu tenho a alegria de ter aqui comigo Darlan Oliveira. Bem-vindo, Darlan. Obrigado. E saúdo o pessoal e introduzo o assunto. Salve, salve, povo de Deus. É sempre uma alegria estar aqui. Eu que agradeço, Marcelo, o convite, a oportunidade de estar aqui refletindo, conversando, dialogando, aprendendo, né, um pouco mais sobre a Bíblia, sobre os Evangelhos. Neste 28º domingo do tempo comum, o Evangelho que vamos refletir é o de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Nos traz a última das 3 alegorias que Jesus usou em sua polêmica contra os sacerdotes e os religiosos do tempo. É mais uma parábola meio que estranha, né? um tanto violenta também, e a gente vê claramente que isso reflete a divisão entre os cristãos e os judeus na época que o Evangelho foi escrito. Mas a pergunta é, qual mensagem esse Evangelho pode trazer para a gente atualmente? Pois é, Darlan, você já falou uma palavra que é bom para o pessoal ouvir, que o Evangelho reflete mais a divisão entre cristãos e judeus, na época em que Mateus escreveu o Evangelho, nos anos 80, do que propriamente uma palavra de Jesus. A gente não sabe qual foi a palavra de Jesus. O Evangelho anotou assim. Mas, de fato, essa parábola toma a imagem de uma grande festa que um pai dá no casamento do seu filho. E os convidados não aceitam vir para a festa. Um diz, eu vou para o campo e não posso ir. O outro diz, eu estou vendendo uma coisa e tenho que cuidar disso. E cada um deu uma desculpa e ninguém foi. Então, a primeira descrição desse evangelho é que a festa está aí. A comida está na mesa. Você quer ir para a festa ou não? Então, o risco é a comida se perder porque os convidados não quiseram vir para a festa. Quantas vezes isso não ocorre na vida da gente? Será que às vezes eu não rejeito uma relação, rejeito o convite para a partilha, recuso a ocasião de mudar de vida e a gente só se toca depois? Será que às vezes a gente só percebe o que perdeu quando perdeu? Antes não era capaz de perceber que aquilo era valioso, que aquela relação era importante. Então, isso em todos os níveis, comunidade, pessoal, todos os aspectos, né? Quando a comunidade de Lucas conta essa história, ele diz, Darlan, que o pai manda encher a mesa com as pessoas da rua, todo mundo que ele encontra, entra na festa, que é para não perder a comida. E ele diz, nunca mais nenhum dos que antes foram convidados provarão da minha ceia. É muito duro, nunca mais. É um Deus ferido, é um Deus magoado com a rejeição dos que se diziam amigos. Você sabe qual era o grande tema que São Francisco de Assis, que a gente celebrou no domingo passado, né? Ele retomava sempre com os irmãos dele? Eles perguntavam, você está triste? E ele respondia, o amor não é amado. E a tristeza de São Francisco de Assis era essa, o amor não é amado. Será que a gente poderia dizer isso hoje em dia? É perfeita a reflexão. Eu não sei se você concorda comigo, Marcelo, mas às vezes a gente fica com a impressão, né, de que na sociedade atual, alguns setores da igreja ainda parecem muito pouco sensíveis aos problemas, né, da vida do povo. E aí, nesse evangelho, é muito bom a gente ver um Jesus que compara, que traz esse reino de Deus como uma festa, né? E aí a ideia é de que todos estão convidados para essa festa e para que possam comer bem e à vontade.
A grande reflexão que a gente deve focar, né, pelo menos me chamou muita atenção, é que o projeto de Deus é um mundo no qual, principalmente, a partilha está ali como um prato a serviço de todo mundo, né? E é uma comida farta. O que Jesus condena, né, dos religiosos do templo é que eles se consideravam tão fiéis, né, tão ligados a Deus, e aí rejeitaram esse convite do amor divino. Pois é, Darlan, eu acho que você já viu, e muita gente aqui que está nos acompanhando já viu, todo mundo que tem uma certa cultura de cinema, o filme A Festa de Babette, do Gabriel Axel, de 1987. E ali parece que é essa parábola. A impressão que dá do filme é que é uma versão dessa parábola. Babette é uma empregada de 2 filhas de pastor luterano que coordenam a comunidade depois da morte do pai, lá na Noruega. E aí essa empregada, Babette, ganha muito dinheiro na loteria e ela decide pegar o dinheiro todinho que ela ganhou e fazer uma grande festa, um banquete enorme, com tudo que é de comida e bebida mais requintadas do mundo, as bebidas mais caras, mais para aquelas pessoas que ela amava naquela comunidade. Mas sabe o que é que acontece? As pessoas são muito luteranas, muito católicas, muito cristãs. E aí, em nome de Deus, elas acham que aquela festa é pagã. Eu me lembro, não sei se você viu o filme, lembra, que uma das filhas do pastor, acho que ela chamava Martina, ela chega a propor, para que Babette não fique magoada, vamos fazer de conta que a gente come, que a gente gosta, mas não vamos ceder ao mundanismo, não vamos aproveitar a festa, não. Então, é a mesma coisa dos religiosos do templo com Jesus, Darlan. Ele diz, gente, a festa está aí, é de todo mundo, venha para a festa. Não, eu quero ficar aqui no templo, a religião é minha e eu não cedo. E aí vai fazer o quê? Com certeza. Eu tive a alegria de assistir a festa de Babette, e ele adiantou um pouco a proposta da pastora, porque na hora da festa, diante de tantas comidas maravilhosas, né, a gente percebe que as pessoas foram cedendo ao rigor e foram entrando na alegria do convívio. Então, embora eles estivessem lá toda aquela rigidez, todo aquele medo, aos poucos ele ia entrando naquela comunhão, né? E a gente pode ver a cara deles de satisfação, cada vez uma coisa mais gostosa e mais se sentindo maravilhados. É uma pena, Marcelo, que no Evangelho não foi assim, né? No Evangelho diz que os convidados não vieram mesmo. Então, sendo assim, não iria haver festa, né? Se não tivesse Exatamente, Darlan. Este é o drama do Evangelho. Este é o drama do Evangelho. E aí a comunidade de Mateus pôs na boca de Jesus esse duplo caminho. Ou você acolhe o convite para a festa da vida, ou você vai cuidar dos seus negócios e viver uma religião que é negação da vida e rejeição do amor e da partilha. Eu acho que você, Darlan, vocês todos que estão nos acompanhando aqui, conhecem muita gente, católico e evangélico, que tem uma religião que é negação da vida e rejeição do amor e da partilha em nome de Deus. Você não conhece? Quem de nós não conhece pessoas de um lado e do outro? Seja no campo político, seja no campo das relações afetivas, seja no campo próprio da fé religiosa. Darlan. Uma coisa que não ficou muito claro para mim, Marcelo, dentro de uma forma assim mais específica, né? É por que a rejeição ao convite para a festa? Porque, até onde a gente sabe, né, todo mundo gosta de festa. Como você muito bem falou, tem aquele que tem as reservas pelas opiniões, pelos preconceitos, pelo que lhe foi ensinado, né? E o grande problema de algumas festas é essas festas ter penetra, ter muito mais pessoas do que aqueles que foram convidados. E aí, como a gente pode compreender a rejeição, a recusa, quando o povo não comparece a essa festa, diz não para essa festa?
Hoje em dia, Darlan, se eu disser para um cara rico que a vida dele é triste, que ele vive numa casa engradado como se ele fosse um prisioneiro, com medo de ser roubado, que ele não entra num carro que não seja blindado, que ele não vai visitar uma pessoa se não for com seguranças, para não ser sequestrado, que ele não tem a liberdade de ir para uma praia com todo mundo, que um milionário desse, um rico desse, ele vive uma vida, coitado, muito cerceada. O que é que ele me responde? Eu optei por isso. Eu não quero a partilha. Eu não quero o amor para todo mundo. Se eu for pegar um avião, eu vou contratar um avião particular para mim, para me levar para onde eu quiser. Eu não vou pegar um voo normal. Eu não vou pegar um ônibus nunca. Eu não quero nada coletivo. Então, é uma opção de vida o individualismo. E aí sim é um mistério. Agora, quando isso pega na religião, por exemplo, os judeus da época de Jesus, os que eram religiosos mesmo, lá na sinagoga, o Evangelho conta que Jesus chegou lá e disse: o Espírito do Senhor veio sobre mim e me mandou para anunciar a boa notícia aos pobres, para curar os doentes. Aí eles fizeram que beleza, para libertar os presos, eles disseram maravilha, ficaram contentes. Aí Jesus disse: agora é para todo mundo, sabe? Aí eles não ficaram mais alegres, eles começaram a querer matá-lo. Quer dizer, eles queriam a libertação, mas deles. Agora, dos não-judeus, não. Então, essa foi o começo da briga. Entendeu? O que Jesus garante no Evangelho de hoje é: a festa é de graça. E é a iniciativa do Pai que convoca todo mundo. Agora, você tem que aceitar que seja todo mundo e não só você. A questão é essa. Tá certo? Com certeza. Lá no início do Evangelho, né, diz que Jesus contou essa história no templo e para os poderosos da religião. E aí a gente sempre vem trazendo nos últimos domingos, a gente sempre vem trazendo essa imagem de um Jesus, de um Deus patrão, de um Deus Senhor, né? E aí ele fala muito de patrão e de servos que agem como escravos. Como é isso, Marcelo? Porque era o que ocorria na época dele. Mas na versão primitiva da parábola, que um dos livros antigos chama Evangelho de Tomé, Jesus conclui dizendo: compradores e comerciantes não entrarão na festa do meu Pai. Quer dizer, portanto, o que ele está criticando é esse mundo do comércio, da produção, em que as pessoas não se relacionam mais gratuitamente. É isso, entendeu, Darlan? Sim, sim. O que eu acho curioso é que, assim, até hoje é difícil para algumas pessoas compreender que a festa de Deus é de graça, né? Ninguém é como se ninguém merecesse, ninguém faz nada para perceber. E a gente precisa entender que a mesa de Deus não é recompensa, muito menos prêmio. Então a gente não pode fazer esperando essa recompensa. E a gente vive numa sociedade meritocrática. Tudo tem que merecer por onde. Tudo tem preço. As relações têm preço, as pessoas têm preço. Então, é muito importante, Darlan, no começo da história, os enviados aparecem, de fato, como você está dizendo, como servos. Mas quando começa o banquete, a palavra que o senhor da sala usa para eles é de companheiros. Quer dizer, é como se o banquete de Deus acabasse com aquela sociedade que tem senhor e tem escravo. Agora todo mundo é companheiro. Tá certo? Certíssimo. É curioso que no final dessa passagem, né, tem a história do homem que entrou na festa e não tinha roupa apropriada. E aí a curiosidade é que, assim, como que podia se exigir dele uma roupa apropriada se ele foi pego de surpresa na rua, né? Ele não foi convidado formalmente. O que é que o Evangelho quer dizer com isso? O Evangelho de Mateus juntou essa história
com a parábola que já estava feita e que não tinha nada a ver com aquilo. Juntou uma coisa com outra inadequado. Então, de fato, você tem razão de que é contraditório. Como é que você vai exigir que ele tinha roupa de festa se ele foi apanhado na rua? Agora, os cristãos usaram isso para dizer que a gente tem que estar sempre atento, sempre vigilante. Alguém que ama é assim. Se você estiver apaixonado por alguém, você está 24 horas por dia antenado, ligado. Tudo que você encontra, tudo que você vê, lembra a pessoa, toca na pessoa. Não existe um desligamento. Você não é que você, dormindo ou acordado, você está ligado. Isso é o amor. E aí os cristãos dizem, vamos encontrar uma forma de viver isso na expectativa do reino de Deus, na vinda do projeto de Deus para o mundo. Vamos ser assim, vamos estar permanentemente atentos e vigilantes, porque tem uma outra parábola do Evangelho, Darlan, que diz, porque o ladrão chega na sua casa na hora em que você menos espera. Então você pode ser apanhado, sim, na rua e tem que estar com a roupa da festa. Então, portanto, não tem nada a ver com aquela parábola da festa lá. É outra, é para dizer, seja vigilante, viva uma vida sempre atento, vigilante, não esmoreça, não durma, né? Tá certo? Com certeza, Marcelo. Então, que a gente, pegando aí, né, parafraseando essa parábola, que a gente esteja sempre preparado para ser convidado para essa festa do Senhor. E eu não estou falando de roupa física especificamente, mas com a alma bonita, com a alma preparada, com a alma na esperança do esperançar, né? Não na esperança do esperar, mas de esperançar que esse dia chegue e que a gente faça parte, continue a fazer parte da abundância da mesa do Senhor. Graças a Deus, uma grande alegria. Concluímos o nosso programa. Um bom domingo para vocês, uma boa semana. Obrigado, Darlan. Tchau para vocês. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a você e a todos e todas que nos acompanham. Beijo no coração e a gente segue, como sempre, né? Caminhando.